Manhã de segunda-feira, hoje dia 25 de maio de 2026. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento da palavra. Aqui vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig. Nós estamos gravando no final da noite de domingo. Já é quase meia-noite. Gravando para enviar para os irmãos daqui a pouco mais. Que a graça e o poder de Deus, que a paz do Altíssimo esteja sobre todos vós. Amém. Agradecidos a Deus por um dia abençoado, esse dia de domingo, e com certeza Ele nos dará também uma semana de paz e de esperança. Queridos irmãos, somos agradecidos a todos que são inscritos no canal, também fazem seus comentários, muitos fazem comentários. Isso nos alegra muito e também nos faz saber como vão os irmãos, como vai indo com os irmãos. Também recebemos os conselhos dos irmãos, através de palavras extraídas das Sagradas Escrituras. Por tudo nós somos agradecidos. E também você que compartilha as mensagens com outros irmãos. Nós agradecemos. Amados irmãos, que esta família que nós chamamos Cristo em vós, Esperança da Glória, cresça mais e mais, principalmente na fé. Sabe, irmãos e irmãs, nós temos, sem perceber, nós formamos este grupo de irmãos que temos também responsabilidade com aqueles que pedem oração. Eu vejo pelos comentários que um pedindo oração para todos os irmãos e outros irmãos também interagindo com aqueles, dando conselho, orando, citando até o nome. Isso é muito lindo, irmãos. Vamos prosseguir assim, sempre num princípio, Igreja do Deus vivo, a palavra de Deus, respeitando um ao outro e, acima de tudo, manter esse vínculo do amor em Cristo uns com os outros. Somos um povo, não nos conhecemos um ao outro pessoalmente. Talvez nunca vamos nos ver aqui nessa terra, a grande maioria, mas estamos a caminho da glória. Por isso essa expressão tão linda do apóstolo Paulo, do capítulo 1 da carta aos Colossenses, versículo 27, está essa frase lá, entre outras escrituras que está lá. Cristo em vós, esperança da glória. É muito glorioso isso. Amados irmãos, ouvindo alguns comentários, alguns pedidos de oração de mãe, esposa, avô, avó, famílias, amigos, irmãos da fé, pedindo oração para a libertação de alguém. É muito citado aqui vícios, pessoas viciadas em alguma coisa, drogas ilícitas que matam, que destroem, e também o álcool, que também destrói, mas se compra em qualquer lugar. O cigarro também. O que mais se comenta aqui, e alguém vem passando uma mensagem todos os dias, dizendo: irmão, ora por mim que eu quero ficar livre do cigarro e do álcool. Nós imaginamos que eu nunca fumei e nunca bebi, graças ao Senhor. Nem a Esther. Nós não sabemos o que é isso, né? Mas deve ser coisa terrível. A pessoa querer deixar de uma coisa. É tão comum, é tão simples. Álcool e cigarro. Mas vicia. E se o homem não for liberto, leva ele para a perdição eterna.
Então nós precisamos, irmãos, prestar atenção nesses pedidos de oração que estão aí e nós nos unir. Vamos fazer uma semana de oração acerca disso. Amanhã, hoje é segunda-feira, vamos orar. Em todo momento que você for orar, lembre-se de orar pelos aqueles que estão oprimidos. Jesus disse em João capítulo de número 8, versículo de número 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que precisa então? Abrir o coração para o Senhor e entrar o amor glorioso do Senhor Jesus, que vai preencher. Eu calculo que a pessoa se embriaga e usa o álcool, a bebida alcoólica, para preencher um vazio na vida dele. O cigarro talvez seja a mesma coisa, preencher um vazio. Imagina você deixar Jesus, que preenche todo o nosso ser. Nos promete poder no Espírito Santo, virtude do alto, revestimento com o Espírito Santo. E depois nos faz uma promessa imperdível, que é para todos: o céu de glória, a vida eterna, salvação. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No mesmo capítulo 8 de João, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas isso é conhecer de fato a verdade. O Senhor Jesus, chegar à fonte viva da água da transformação, do poder da palavra, e ser livre. Minha irmã, meu irmão, que tem teu filho, teu esposo, o que eu fico admirado, Esther, e assim pensando, como pode, meu Deus? A irmã pede oração pelo marido que foi pregador do Evangelho, foi batizado no Espírito Santo, e de repente ele sai do caminho e vai para o álcool, cigarro e outras coisas mais. Por que isso, meu irmão? O homem pode tropeçar, cair, mas ele precisa se colocar em pé outra vez sozinho, não consegue. Mas o Senhor Jesus, com a mão estendida, aonde você caiu, ele vai te levantar. Eu sei que você quer essa libertação e você vai ser livre. Creia nisso. Livre como um pássaro livre. Nada mais lindo do que isso, né, Esther? Verdade. Como é triste quando a pessoa fica numa situação dessa, quer sair e não pode mais. Começa devagarinho. Um amigo oferece uma coisinha hoje, outro outra amanhã, e assim ele vai indo, e não está vendo, não está percebendo que está decaindo cada dia se aprofundando mais. E quando ele se dá por si, ele quer voltar, mas não consegue. Mas tem um que faz ele conseguir. Esse sim, que foi lido já aqui. Que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Outro dia, escutei um irmão que tinha perdido um filho para as drogas. E ele, esse pai dando testemunho, ele disse: irmãos, eu sou presidente de um grupo que trata dessas pessoas. Verdade. Mas eu vou dizer para os irmãos, se Jesus não libertar, não adianta ele ficar lá 9 meses, como era o princípio deles, 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode passar alguns anos, ele volta um dia. Mas se o filho, ele disse, se o filho, quem é o filho? Quem é o Filho de Deus? Jesus. Se esse vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu lembro-me agora, me veio à mente, que um dia, ali na igreja, era um domingo à noite, foi falado sobre isso. E ali estava um homem que era viciado no cigarro e não tinha jeito. Ele não conseguia
deixar aquele vício. E pediu oração. Quando ele, antes de chegar no portão de saída, na frente da... Agora eu estou lembrando, irmão, não, me antecipando a Esther, mas eu estou lembrando, era o Antônio. O Antônio veio, trazido por outro irmão, e nós oramos por ele. E eu citei a seguinte palavra, pronunciei: Senhor, dá nojo dele, para ele do cigarro. Ele estava de moto, saiu da rua da igreja, onde nós nos congregamos. Na esquina ele teve que parar para vomitar. Andou mais uns 100 metros, teve que parar outra vez para vomitar. E assim ele foi liberto. Numa simples oração, faz ele ficar com nojo deste cigarro. Verdade. Né, Esther? É isso aí, foi isso aí que aconteceu. E o homem ficou liberto. E quantas outras pessoas que a gente conhece? Se Jesus não fizer a obra, tinha pessoas que chegam ali, porque quase que levado, quase à força. Mas quando Deus fala, quando ele escuta a palavra, o Senhor mostra para ele na mesma hora, como temos um irmão ali na nossa igreja conosco, um homem de Deus. Ele era viciado e era pai de santo. Conta, Fernando. Esse irmão é um presbítero hoje, um querido servo de Deus. Há mais ou menos uns 25 anos atrás, quando ele chegou entre nós, ele era viciado. Ele tomava 4 litros de pinga numa madrugada. Ele fala garrafão, eu não sei definir entre garrafão e litros. Era 4 garrafão, era muita coisa. Ele tomava isso tudo. E ele ficou muito... Estava assim, ele não queria me ouvir. Nós tínhamos um programa de rádio, ele dizia: eu não quero ouvir esse homem aí. Eu não quero ouvir. Verdade. Mas um dia alguém levou ele na casa do Senhor, sentado no último banco. Quando eu estava pregando a palavra, fui pregando a palavra e ele com raiva, ele disse: um dia eu vou matar esse homem. O diabo tem raiva da gente, irmãos, porque Jesus quer libertar e ele não quer. Ele se opõe a gente. Ele é o inimigo, o arqui-inimigo da palavra e do próprio Deus e nosso, consequentemente. Então ele viu, quando eu estava pregando, ele dentro de um copo de água suja, muito suja. E era ele sentiu que era ele aquela água dentro daquele copo. E conforme ele foi ouvindo a palavra, ia caindo entrando dentro do copo, água limpa, e expelindo, mandando para fora água suja. Água suja ia saindo, de repente, ele olhou, estava um copo de água cristalina. E ele aceitou Jesus naquela noite. E nunca mais voltou atrás. Aleluia. Querido irmão, não sabemos por que estamos falando somente isso nesta segunda-feira, mas quantos oprimidos que precisam de libertação e talvez acham que Cristo não liberta mais, ele continua libertando. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 13, aqui ele já dá um testemunho. E você precisa também falar assim, meu irmão. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Um homem livre, uma mulher livre, ele pode dizer isso aqui. Ele me tirou daquela situação. Eu estava lá, Paulo fala aqui, em potestade das trevas. Imagina que lugar é esse. Imagine que abismo é esse. Que você sozinho diz: eu não consigo sair daqui. Mas o Senhor está com as mãos estendidas para ti. Aleluia. Olha e vê pela fé que o Senhor te ama.
Mesmo alguém dizendo ele saiu da igreja, ele deixou o caminho, chama até de desviou do caminho, e você nessa angústia sem fim, o Senhor hoje fala contigo e quer te libertar. Aí você vai dizer, ele me transportou. Como disse o salmista, ele me tirou de um charco de lodo, lá do fundo. Eu ia morrer, mas ele me tirou de lá, me colocou os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Amém. Agora você está livre, ande agora. Querido irmão e irmã, passe esse vídeo para outros, mande para outro, Verdade. para que ele seja livre. Eu encontrei esse Antônio, que Esther falamos aqui, do cigarro. Eu fui pregar em outro lugar, em outra cidade, veio aquele casal bonito para frente, e ele falou, lembra de mim? Eu disse, eu não lembro. Eu sou aquele que fiquei com nojo do cigarro. Até hoje estou livre. Livre, livre, Aleluia. livre. Creia nisso, meu amado irmão. Aleluia. Nessas singelas palavras. Palavras que a igreja fala. Palavras que a igreja entende. E o cansado, oprimido, triste também entende. Querido Pai, Sim, Pai. nós começamos agora, Pai, neste momento, esse propósito em nosso coração Liberta, de orar para libertação, Pai, daqueles que estão oprimidos por vícios, Sim. seja no cigarro, no álcool ou coisas mais tenebrosas e fortes ainda. Pai querido, Sim, Pai. até mesmo a prostituição e tantas outras coisas que vai massacrando e destruindo Sim, a vida Pai. do ser humano. Oh, querido Deus, Jesus, aleluia, querido. nós cremos no teu poder, Pai. Sim, Assim Pai. como tu libertaste, Senhor, desde o princípio, Sim, Pai desde o querido. início. Tu viesse para salvar, Pai, Sim, Jesus. para transformar, para dar vida nova. O oprimido, aquele que está cansado e sem ter mais visão do amanhã. Mas tu podes, Senhor, dar alegria para esta casa, Senhor, para minha irmã que tem pedido oração, para o meu irmão, para esta família. Senhor Jesus, quantos que perderam até, Senhor, o trabalho que tinham, perderam famílias, não tem mais vontade de lutar pela vida, sim, o vício vencendo eles. Mas tu és mais poderoso. Se tu libertar, verdadeiramente eles serão livres. Aleluia! Pai. Liberta agora. Satanás, sai dessas vidas. Sai deles em nome de Jesus. Todo o poder do vício, todo o poder do inferno que se levanta contra eles, poder das trevas, nós repreendemos agora. Dá força para os teus filhos, Senhor, cansados e aflitos, e sendo escravizados pelo inimigo. Oh, querido Deus, ajuda as famílias, meu Deus, todos eles. Oh, Deus. Nós estamos juntos, Senhor, a família Cristo em vós, esperança da glória. Estamos orando em favor deles. Pai. Senhor Jesus, nós cremos no teu poder e na tua palavra, Pai. Hoje e sempre. Sim, Pai. Amém. Amém. E amém. 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 Amados irmãos, tenham um abençoado Amém. dia e uma semana também abençoada. Verdade. Querendo o Senhor, amanhã a gente volta na paz de Cristo Jesus. Amém.